A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. O entrevistado de hoje é o professor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, José Vidal de Freitas Filho. José Vidal de Freitas Filho já foi advogado, servidor do Tribunal Regional Eleitoral, defensor público, promotor de justiça e atualmente é juiz titular da Vara das Execuções Penais da comarca de Teresina. Registramos a presença do Dr. Tiago Aleluia, do José Fortes Portugal e do nosso palestrante José Vidal de Freitas Filho. Como sabemos todos nós, o Brasil presentemente passa por momento singular e cruciante de sua vida político-institucional. As ações criminosas, pela importância do bem jurídico tutelado, pela gravidade e violência de que se revestem, desafiam os três subsistemas de justiça criminal, deixando em polvorosa a população que é atônita, clama por socorro e exige dos desaparelhados órgãos repressivos inadiáveis, enérgicas e até inaceitáveis providências. No mês de janeiro do fluente ano, a ideologia do extermínio de pessoas presas provocou mais um morticínio, com um saldo de 103 mortes ocorridas nas rebeliões do Amazonas, de Roraima e do Rio Grande do Norte. Colega José Vidal de Freitas Filho, como juiz criminal, qual a avaliação que faz da atual quadra do crime, da violência e da criminalidade que nos choca, não só pelos seus espantosos números, como também pela motivação e crueldade com que agem os seus autores? Qual a sua expectativa diante de tão dramática situação? É possível ainda acreditarmos na construção de uma sociedade em que o crime possa transformar-se em incidente inabolível, mas episódico e circunstancial? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, faz mister salientar que há sim situação extremamente dramática atualmente no Brasil, mas o exemplo de outros países nos demonstra a possibilidade sim de se combater isso e dentro da lei, sem excessos, né, sem esses morticínios. Nós temos exemplos na Europa Ocidental de países como a Holanda, que está fechando presídios, exatamente porque não há pessoas condenadas em número suficiente, exatamente porque a quantidade de crimes diminui. Então, e por quê? Porque lá a preocupação bem grande em cumprir o que já existe na nossa legislação, na Lei de Execuções Penais, que é a questão da porta de saída. Cuidar para que as pessoas que entram no sistema prisional, né, que são condenadas, que cumprem pena de prisão, possam efetivamente ter dentro dos presídios as condições para ter uma mudança de conduta e quando sair da sociedade, quando sair para a sociedade, possam sair numa situação melhor. Aqui no Brasil, mesmo com toda essa nossas grandes dificuldades, porque o sistema prisional está superlotado. Aqui no Piauí nós temos presídios, como a Casa de Custódia, Parnaíba e Picos, que estão com 3 vezes a sua capacidade. E mesmo assim, nós fizemos uma pesquisa na Vara de Execuções Penais e constatamos que 88% das pessoas que saíram do sistema prisional, estão em regime aberto e livramento condicional, estão se reinserindo na sociedade, buscando oportunidade de trabalho, de estudo e não foram acusadas da prática de outros crimes. Então, há sim a possibilidade, contanto que se busque melhorar as condições e dar realmente possibilidades para aquela imensa maioria que quer efetivamente voltar ao convívio social em condições de normalidade, possa ter essa reinserção social. Doutor Vidal, a imprensa noticiou que grande número de presos que cumprem pena em regime semiaberto nos presídios de Teresina e Altos receberam o benefício da saída temporária durante a Semana Santa. O que muito se observa é que esses presos, quando saem da penitenciária, acabam assassinados ou cometem novos crimes, contribuindo assim para o aumento da criminalidade. Afinal, a saída de preso temporário contribui para a criminalidade? Qual é a sua avaliação?
De fato, isso é uma daquelas lendas urbanas, né? Nós vamos até, por coincidência, amanhã a Vara de Execuções Penais vai divulgar um levantamento que foi feito em cooperação com a Polícia Militar. O coronel Paulo de Tarso encaminhou a nós a relação dos crimes que a Polícia Militar, atualmente, ela faz um registro dos crimes noticiados pela polícia, né, que são para que sejam apurados. Então, a gente recebeu esses dados, fez o confronto, e vamos apresentar os resultados amanhã, para mostrar que, no tocante, os dados são do mês de maio, então são referentes à saída temporária do Dia das Mães, e que praticamente não há alteração na quantidade de crimes. Ou seja, porque as pessoas às vezes pensam que a saída temporária, que muitas vezes equivocadamente chamam de indulto, e não é, o indulto é um outro benefício, é que essas pessoas estão presas nas celas e são subitamente soltas, sem nenhum cuidado, e elas saem por aí cometendo crime. Na verdade, como o senhor bem falou, esse benefício aqui no Estado é dado, segundo a lei, para as pessoas que estão em regime semiaberto. Regime semiaberto é aquela situação em que os homens estão presos na colônia agrícola Major César Oliveira, as mulheres na penitenciária feminina, numa condição, a colônia agrícola ela não tem, praticamente sem nenhuma segurança, as pessoas estão lá sem ter aquela opressão, aquela vigilância que há numa casa de custódia, numa penitenciária Irmão Guido. As pessoas desses que estão lá dentro, que recebem a oportunidade de trabalho, os que pedem e têm essa oportunidade, saem diariamente para o trabalho, retornam à noite, só ficam recolhidos à noite nos finais de semana. Então, quer dizer, são pessoas que já estão em pleno processo de reinserção social. E esse período de saída temporária, esses 5 períodos por ano de 7 dias, eles são mais uma contribuição para essa reinserção social, porque dá a oportunidade das pessoas ficarem esses dias com os seus familiares, contribuindo, então, para que eles possam reiniciar as condições para que possam estar inteiramente livres quando terminar a pena e parcialmente no regime aberto e no livramento condicional. É extremamente importante, é bem melhor do que fazer como que as pessoas pensam e sair soltando dentro do presídio do regime fechado sem qualquer preparação. Então, é um passo importante na construção desse processo de reinserção social. Caro colega Vidal, no concernente às penas privativas de liberdade, possuímos no mundo 4 sistemas penitenciários: o filadélfico, o albordiano, o progressivo e os reformatórios. O Brasil adotou o sistema progressivo, tal como a Irlanda, e importantes mudanças foram implementadas. Esse sistema tem nítido compromisso com a individualização da pena desde o seu início, e para que o apenado possa passar de um regime mais para um menos rigoroso, além de cumprir um sexto da pena, deve ter bom comportamento carcerário e fazer jus ao benefício pelo seu mérito. O colega acredita que a pena de prisão pode alcançar as suas 2 finalidades? É possível falar-se em ressocialização de condenado em ambiente promíscuo e degradante, com rebeliões e centenas de mortes, tal como vem acontecendo atualmente no sistema? Pois é, como tínhamos falado antes, as pessoas normalmente não se preocupam, a sociedade e o próprio Estado muitas vezes não se preocupam com a porta de saída. Muito dos crimes, a boa parte dos crimes, são praticados por pessoas que já passaram pelo sistema prisional. No ano passado, a revista Veja fez uma reportagem com presos dos presídios mais rigorosos de São Paulo e constataram que 75% daqueles presos, tidos como mais perigosos, eles já tinham passado outras vezes pelo sistema e sempre a vez seguinte era por uma acusação de um crime mais grave do que a anterior. Então, é aquela que se fala comumente universidade do crime. Agora, então, o cuidado dessas pessoas para que elas possam sair do sistema prisional melhores e, portanto, não cometendo crimes, é algo seríssimo e que devia ter um cuidado maior do que hoje é tido pelo Estado. E isso passa, como o senhor bem falou, pela questão do próprio do presídio, das condições desses estabelecimentos prisionais. Como falamos, presídios superlotados, como temos aqui no Piauí, com 3 vezes a sua capacidade, é muito difícil você conseguir a reinserção social. E mesmo assim a gente consegue, né? Tivemos esse resultado de 88%. Então nós poderíamos ter um resultado muito melhor, poderíamos estar contribuindo mais ainda para a redução da violência e da criminalidade, se o Estado atentasse para essa necessidade premente de
criar mais vagas em presídios e melhorar a condição desses presídios para que as pessoas possam sair melhor. A pena de prisão, como o senhor perguntou, ela tem muitos defeitos, mas infelizmente ainda não se encontrou nenhuma outra punição que possa substituí-la no caso de crimes mais graves ou de pessoas que já foram acusadas por diversos crimes. Então, a pena de prisão ela foi um avanço na história da humanidade, ela substituiu as penas aflitivas, as penas corporais, a pena de morte. Então, foi um grande passo na evolução da história da humanidade, mas ela não pode ser só prender, ela tem que ser uma prisão com condições de reinserção social para que, repito, as pessoas possam sair em melhor condição do que entraram e, consequentemente, possa reduzir a quantidade de vítimas e a quantidade de violência e da criminalidade. Iremos agora para um rápido intervalo, após o que reiniciaremos a entrevista com o ilustre colega. Doutor Vidal, a reportagem do programa Justiça às Suas Ordens tomou conhecimento de que o senhor está concorrendo merecidamente ao prêmio Inovare. E eu não poderia perder essa oportunidade de fazer a pergunta. É verdade que muitos presos permanecem presos mesmo depois do cumprimento da pena? Na verdade, é o Poder Judiciário piauiense que está numa situação bem interessante, porque há 3 programas do Judiciário do Piauí que estão classificados para a próxima fase do Inovare. Há um programa da audiência de custódia e 2 que são da vara de execuções penais. Um, que é o programa de cuidado integral do paciente psiquiátrico, que foi inscrito na categoria tribunal, e há um programa da vara de execuções penais que foi inscrito na categoria juiz, que é um sistema de apreciação antecipada de benefício. Um dos grandes problemas que às vezes ou outra acontecem, são constatados no Brasil, é exatamente isso, pessoas que estão presas mesmo após a pena ter se encerrado ou que estão num regime mais rigoroso, mesmo já tendo completado os requisitos para progredir para um regime menos rigoroso, que aliás, até fazendo referência à pergunta anterior do desembargador Edivaldo, eu particularmente acho que o melhor sistema é esse nosso, o sistema progressivo em que a pessoa vai se reacostumando, se readaptando à vida social. Então, passando do regime mais rigoroso para o menos rigoroso até a soltura. Mas, com esse programa, o sistema de apreciação antecipada de benefício, nós estamos numa situação bastante confortável na vara, porque nós estamos, o sistema é o seguinte, como nós temos um processo eletrônico na vara, todos os processos agora são eletrônicos, o sistema, então, é que quando se constata pelo processo eletrônico que o indivíduo, o apenado, vai completar daqui a 60 dias o tempo para a progressão de regime, para o livramento condicional ou, eventualmente, até para o término da pena, se ele estiver preso, o processo vai, então, imediatamente pela secretaria, sem passar pelo juiz, vai para o promotor analisa e dá o seu parecer. Aí vem para mim e eu, em 24 horas, constatando que o preenchimento dos requisitos, já concedo o benefício antecipadamente para ser efetivado, se a pessoa continuar tendo bom comportamento, no dia exato em que a pessoa completa o tempo para benefício. E aí, então, se for a progressão para o regime aberto, que a pessoa cumpre na forma domiciliar, ou o livramento condicional, já vai informar a Secretaria de Justiça, se for o caso, com alvará de soltura com efeito futuro, para que o apenado seja levado à audiência no fórum e, terminada a audiência, ele já vai embora sem precisar voltar mais ao estabelecimento prisional. E só como exemplo, hoje nós tivemos 2 audiências de progressão para o regime aberto, e nos 2 casos, os apenados estavam completando exatamente hoje o tempo para a progressão. Então, hoje, já feita a conferência e já tendo sido proferida a decisão com até 30 dias de antecedência, foi concedido o benefício, efetivado, e eles, terminada a audiência, foram embora para suas casas. Um é de Água Branca e outro em Lagoinha, já foram embora para cuidar da vida, exatamente não ficando nem um dia a mais do que o necessário no regime semiaberto. Então, nós estamos nessa situação confortável, e isso até foi demonstrado porque, ano passado, a Defensoria Pública fez 2 mutirões, um na penitenciária Irmão Guido e um outro na Casa de Custódia,
José Ribamar Leite, entrevistou todos os presos e não formulou nenhum pedido de benefício para condenado, exatamente porque nós estamos nessa situação confortável. Por isso que esse sistema até foi pré-classificado para Inovaure, mas há muitos candidatos, mas isso é uma demonstração de que efetivamente nós estamos tendo essa possibilidade de dar esse benefício exatamente configurando e assegurando a eficácia do direito do apenado. Ele só cumpre o exato tempo para o que foi condenado a cumprir. Então, isso é muito bom e isso dá essa situação de tranquilidade aos presídios, segundo a própria administração penitenciária, porque o apenado que sabe que precisa de ter o bom comportamento e que tendo o bom comportamento ele vai sair no dia exato e a gente está inclusive entregando para ele esses atestados de pena para que eles possam saber, é um fator de tranquilização porque ele não quer se envolver em confusão. Ele quer se comportar bem para ter efetivado o benefício quando chegar a época. Então, é um fator de tranquilização e é um dos motivos, segundo a própria administração penitenciária, pelo diretor da administração penitenciária, Nemésio Júnior, que tem feito com que o Piauí tenha completado agora 1 ano sem rebeliões, né? Estamos nessa situação extremamente confortável a nível de Brasil. Meu caro colega José Vidal de Freitas, César Roberto Bittencourt, prefaciando notável obra do professor Géder Luiz Rocha Gomes, diz que quando a prisão passou a ser a principal resposta penal, a partir do século XIX, imaginou-se equivocadamente que se havia encontrado um meio idôneo para a ressocialização do homem preso. O otimismo não durou tanto e o próprio César Bittencourt, após assegurar que a prisão está em crise, reconhece a absoluta impossibilidade de se obter com ela algum efeito positivo sobre o delinquente. Como o ilustre magistrado vê, para os crimes de menor potencial ofensivo, as 10 penas e medidas alternativas existentes na nossa farmacologia judiciária, só se efetiva a punição criminal se houver a prisão do autor do fato infringente da norma, porque outros países civilizados do mundo, de há muito, já fizeram essa clara opção de punir sem prender o apenado. Muito bem. Em primeiro lugar, eu repito, eu não sou contra a pena de prisão. Ela se faz necessária nos casos de crimes mais graves ou naqueles casos de crimes não tão graves assim, mas de mais do que média gravidade, na qual as pessoas são, como diz a jurisprudência do STJ, estão em reiteração delitiva. Então, repetem, cometem mais de um crime. Então, ela se faz necessária, inclusive não há em nenhum país do mundo a abolição da pena de prisão. Ela existe. O que acontece é que na Europa Ocidental há esse entendimento, que é o da nossa legislação também, de não manter a pessoa presa por resto da vida, mas ter um limite de pena e ter esse sistema para que a pessoa possa voltar ao convívio social com pouco tempo cumprido certos requisitos. Então, a prisão, ela se faz necessária. O que acontece é que no Brasil nós temos uma boa lei de execução penal, mas que nunca foi integralmente cumprida. Então, precisaria que se trabalhasse no cuidado em colocar pessoas na prisão, não prender só por prender, mas ter atenção exatamente à lei, o Código de Processo Penal e à jurisprudência praticamente pacífica do STJ. Agora, então, para isso sim pode permitir com que o Estado possa atuar no sistema prisional para dar capacitação e condições para que as pessoas possam voltar ao convívio social, que é o que se chama de reinserção social. Agora, para os crimes de pequena gravidade e até média, a solução que o legislador sabiamente estabeleceu com essas penas e medidas alternativas, das quais eu gosto de destacar a prestação de serviços à comunidade, é uma pena excelente, e que aqui no estado do Piauí, inclusive, e o senhor até, desembargador Edivaldo, participou disso quando foi presidente, nós temos uma central de penas alternativas, que é um órgão da Secretaria de Justiça, que atua junto à vara de execuções penais aqui em Teresina e também em algumas comarcas do interior, que contribui, ajuda nessa interface com as entidades interessadas para que as pessoas efetivamente possam cumprir a pena. Então, para esses casos de pequena gravidade, pessoas primárias de bom comportamento, é uma pena, como algumas outras, mas especialmente a pena de prestação de serviço à comunidade, é uma pena excelente para punir a pessoa, mas fazer com que ela possa estar contribuindo para a sociedade, por o seu trabalho sem remuneração, e também para a sua reinserção social, sem que tenha
que ir para a prisão, né, e passar por todo aquele processo de treinamento em alta criminalidade. Doutor Vidal, alguns estudiosos do assunto entendem que a expressão ressocialização é equivocada. Isso porque geralmente os reeducandos sequer foram socializados. É verdade. O senhor considera possível haver ressocialização no sistema penitenciário brasileiro, que está praticamente falido, sem educação, sem lazer e sem orientação familiar? Como eu disse, o grande problema hoje é a superlotação, porque com a superlotação fica difícil trabalhar. Se nós estamos hoje como na casa de custódia, há um pavilhão que está com 4 vezes a sua capacidade. Então é difícil se trabalhar a reinserção social nisso, mas está sendo feito um esforço muito grande de capacitação, de dar oportunidade de trabalho a essas pessoas, para que elas possam, e repito, com essa pesquisa que nós vimos, que nós fizemos na VEP, no GMF, de 88%, é um resultado extremamente expressivo. E isso mostra que sim, pode haver reinserção social, agora é preciso que o Estado atue mais nas duas vertentes, na porta de entrada e na porta de saída, para que não se prenda toda e qualquer pessoa que cometeu crime, independentemente da sua gravidade e da própria condição da pessoa, que não tem outras acusações, etc., mas também possa cuidar para que essa pessoa tenha a oportunidade de, lá dentro do sistema prisional, de se capacitar, porque a imensa maioria, né, é uma outra pesquisa que nós vamos fazer, mas já salta aos olhos que a imensa maioria dos presos são pobres, então, consequentemente, sem instrução, com pouca capacitação para o trabalho, para que eles possam receber dentro do sistema prisional essa capacitação, para que possam, então, quando sair do sistema, eles possam ter uma vida normal, correta, consequentemente reduzindo o número de vítimas e a violência, né? Ao atuar dentro do sistema prisional, não está só fazendo caridade, não, mas está também contribuindo para a diminuição da violência. Uma pessoa que sai do sistema prisional para não cometer mais crimes, será menos vítimas e, consequentemente, menos crimes. Eu agradeço pela sua bem pensada, substanciosa e didática entrevista, acrescentando: não sou a favor do abolicionismo penal. Sou a favor de um direito penal mínimo, da pena de prisão como mal necessário, como a última ratio, como dizem os nossos penalistas.